Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar estas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Haroldo Dutra falará da superioridade de Jesus Cristo. Falará da importância da prece e das tempestades que passamos. Falará sobre sermos fortes e aprendermos as lições que aparecem para nós. Muita paz e muita luz. Um grande abraço a todos vocês. Para a gente falar sobre esse tema, eu vou recorrer a uma passagem do Evangelho de Mateus. Ele está no capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. E o tema é tão importante, ele é tão profundo, que eu não vou ler nem tradução. Eu estou aqui na minha frente com o texto em grego, porque eu quero ser muito cuidadoso com as palavras. Muito cuidadoso com as palavras. Então, nós temos nessa lição aqui, em que Jesus entra no barco, os discípulos seguem pelo grande lago da Galileia, o lago de Genezaré, que era tão grande que na época era chamado de Mar da Galileia, que ele realmente as dimensões são grandes. E era muito comum tempestades, e tempestades fortes. E para aquele tamanho de barco, para aquele tipo de barco, essas tempestades, elas eram realmente perigosas, elas colocavam em risco a embarcação e as pessoas que estavam no barco. Havia realmente um risco de morte. Mas há alguns detalhes que eu queria chamar a atenção na leitura da passagem. Então vamos ser cuidadosos. Eu vou começar, para quem está anotando então, é Mateus capítulo 8, versículo 23. O texto diz assim: e tendo ele embarcado no barco, ele quem? Jesus. Então, o versículo começa dizendo que o mestre entrou no barco. Foi ele que tomou a iniciativa de entrar no barco. Não havia ninguém no barco. Ele tomou a dianteira. O primeiro a embarcar foi Jesus. E é importantíssimo porque, na minha percepção, esse é o versículo que vai definir toda a passagem. Nós sabemos qual que é a história, né? Não adianta eu fazer mistério, porque todo mundo sabe que vai acontecer uma tempestade e que Jesus vai acalmar a tempestade. Então todo mundo já sabe o final da história. Não adianta eu fazer mistério. Vai ocorrer uma tempestade, a água vai começar a entrar no barco, o risco desse barco afundar, os discípulos de Jesus vão ficar com muito medo e o mestre vai acalmar a tempestade, falando com o vento e com as ondas e com as águas. Então, essa passagem, essa história nós já sabemos. Mas o importante aqui é dizer que o primeiro a entrar no barco, quem tomou a iniciativa de entrar no barco, foi Jesus. E aí o versículo continua. E os seus discípulos seguiram a ele. Então, vamos tentar visualizar a cena. Fecha os seus olhos, imagina um barco pequeno, um barco de pescador. É um barco que cabe ali 10 pessoas, 15. Barco pequeno. O mestre entra no barco
E em seguida os discípulos vêm atrás dele e o seguem. Isso nos leva a pensar uma coisa. Jesus é o Cristo que dirige o nosso planeta. Ele é aquele Espírito no mais alto grau da pureza. Ele já ocupa a hierarquia dos Cristos. Quem quiser estudar mais sobre isso, basta ler a Revista Espírita de 1868, do mês de fevereiro, lá, em diversas mensagens, que Kardec catalogou sob o título Os Messias do Espiritismo. Lá, São Luís, Lamennais, Lacordaire vão explicar a Allan Kardec o que é um Cristo. E eles explicam que um Cristo é aquele espírito que chegou ao mais alto grau da escala dos espíritos puros. Então não é a nossa escala. Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos superiores ou espíritos puros. Não é essa escala. É depois de chegar a espírito puro, tem uma outra escala evolutiva e no topo dessa outra estão os Cristos. E lá, os espíritos esclarecem a Kardec. Quando um ser chega a essa hierarquia espiritual, ele se torna infalível, mesmo quando encarnado. Mesmo encarnado, ele não comete mais equívocos. Por quê? Porque ele já está em absoluta comunhão com Deus. Absoluta comunhão com o Criador. Portanto, ele comunga com a inteligência infinita, ele comunga com o amor supremo do universo. Ele tem uma conexão direta e permanente, e isso lhe dá um poder assombroso que nós, seres humanos, não temos estrutura para compreender. Nós não temos cognição para entender o que é um Cristo. É como uma formiga tentar estudar um ser humano. Não tem como. Ela não tem estrutura para isso. Portanto, esse Cristo, que é Jesus, formou o orbe. Foi ele que recebeu de Deus a incumbência de formar a terra, de esculpir a terra, junto com milhões de espíritos puros, sob as suas ordens, e ao lado dos demais Cristos do sistema solar, ele formou a terra. Ele acompanhou todo o período de mundo primitivo. Acompanhou até que a terra entrou no mundo de expiação e prova. A terra ascendeu a escala, deixou de ser mundo primitivo, se tornou mundo de expiações e provas, e o Cristo resolveu encarnar. Então, quem entrou primeiro no barco? Quem entrou no barco primeiro foi o Cristo. Antes de nós estarmos aqui, ele formou o planeta. Muito antes de nós começarmos o nosso processo evolutivo na Terra, nós aproveitamos que o mundo estava formado, aproveitamos que ele já tinha preparado tudo, e aí que nós viemos. Ele veio antes. Ele veio antes. Então o Cristo não está nos seguindo. O Cristo não está vindo atrás de nós. O Cristo sempre esteve à frente. Ele sempre esteve na dianteira. Desde a formação do mundo até o momento que o mundo ingressou em expiação e prova. E por que não estaria agora? E por que o Cristo não estaria agora à frente de todos nós, conduzindo a transição planetária e preparando a Terra para ingressar no mundo de regeneração? Por que o Cristo não estaria adiante? Ele está à frente. Foi ele quem entrou no barco.
Então ele entra no barco, os discípulos vêm depois. Os discípulos, que são aqueles que estão seguindo os princípios, seguindo a moral do Cristo. Não importa em que religião estejam. Porque o Cristo não veio na terra para formar religião e para dividir pessoas. Ele veio para revelar a lei divina, a lei moral que vigora no universo. A lei moral que vigora em todos os trilhões de planetas do universo. Essa é a lei moral. Ele veio ensiná-la. E ensiná-la vivendo. Ensinar essa lei exemplificando. Exemplificando. Não falando. Porque falar é fácil. Difícil é viver. Então os discípulos o seguiram. Entraram no barco, claro. O barco saiu. E o texto diz assim: e eis que houve uma grande tempestade. Megas. Seismos. Né? Seismos, a palavra seismos vem. Nós temos uma palavra em português que deriva dessa palavra grega, que é o abalo sísmico. O sísmico é o seismos. Então houve um tremor, tudo saiu do lugar. Tempestade. As coisas saem do lugar. O que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo um abalo sísmico, está tudo fora do lugar. É pandemia, é quarentena, é problema social, é violência, é tudo. Nós estamos vivendo esse abalo sísmico, essa tempestade. No mar da vida, no mar da encarnação. Porque encarnar é mergulhar no mar. Como é que você faz para encarnar? Você tem que mergulhar num útero cheio de líquido amniótico. Mais de 80% do nosso corpo é água. Encarnar é mergulhar no mar. É mergulhar no mar da vida corporal. E a vida corporal é cheia de vicissitudes. A gente nasce, envelhece, adoece, morre, passa por uma série de aflições. Porque isso faz parte do mar da vida corporal. Faz parte. Então aquele abalo sísmico no mar, aquela tempestade no mar, a ponto do barco ser coberto pelas ondas. Que é o que está acontecendo agora. O desespero está tomando conta dos desencarnados. Desespero. Desespero é aquele sentimento em que eu não vejo saída, em que eu acredito que tudo é um caos, que tudo vai dar errado, que não tem mais solução. Isso é desespero. Total desespero. E o Cristo? E o Cristo? Ele deitou no cantinho do barco e dormia. O Cristo entrou primeiro no barco, foi para o cantinho e dormiu durante a tempestade. Qual o simbolismo disso? Qual o simbolismo? O que está querendo dizer aqui? Então aqui está nos transmitindo uma lição muito importante. A lição de que nos momentos de desafio, de expiação e prova, os benfeitores espirituais não podem assumir a condução da nossa vida. Eles não podem passar pela prova por nós. Não existe substituto para viver a prova por você. Não existe. Não é? Então, nós temos que
encarar os nossos desafios, as nossas expiações. Então, o Cristo se apaga. O Cristo se apaga. O Cristo supervisiona. O Cristo observa. O Cristo fica atento. Porque ele não pode passar pela prova por nós. O Cristo não pode nos substituir. Isso é importante nós entendermos. E agora eu vou ler uma mensagem do Emmanuel que vai nos esclarecer isso. A mensagem se chama A Prece. Emmanuel diz assim: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Olha o que Emmanuel está dizendo. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. O que Emmanuel está dizendo nesse parágrafo? Nas encarnações passadas, ao longo da nossa evolução, nós criamos caminhos escuros. Eu vou dar um exemplo para não ficar uma coisa filosófica. Eu hoje estou de plantão. Estou fazendo essa live aqui, mas eu estou de plantão forense, plantão criminal. Então, meia hora antes de começar essa live, eu determinei a prisão de uma mulher que matou o marido. Hoje. Assassinou com um tiro. Eu determinei a fiança de um rapaz que saiu dirigindo embriagado e atropelou um motoqueiro. Hoje. Então, enquanto tem criaturas que estão agora, hoje, vivendo e gerando luz, tem outras que estão gerando sombra. Enquanto algumas estão resgatando, outras estão criando expiação para si mesmas. Se eu crio caminhos escuros, depois eu vou ter que percorrê-los. Não é Jesus que vai percorrer por mim. O Cristo podia estar num paraíso celeste. Ele não precisava estar dirigindo a terra. Ele não precisava ter vindo aqui. Ele poderia estar gozando a felicidade absoluta dos Cristos. Ele não precisava estar passando pela tempestade. A tempestade não era para ele. A tempestade não era para ferir Jesus. A tempestade não era uma experiência para ele, era uma experiência para os discípulos. Por isso que ele se recolheu. Ele ficou no barco, ele entrou primeiro. Então, amigas e amigos queridos, o Cristo está no lado, ao nosso lado. Ele veio antes. Ele está acompanhando a nossa encarnação antes da gente encarnar. Ele está acompanhando o mundo desde a formação. Ele entrou primeiro no barco. Mas não tem como nos isentar. O Cristo não pode nos isentar das experiências que nós temos que viver. Não pode. Não pode. Então o que Emmanuel está dizendo? Nenhuma oração vai te tirar do caminho escuro. Por exemplo, essa moça hoje que foi presa porque deu um tiro e matou, contraiu um débito perante a lei divina. Não existe exceção. Ninguém vai podê-la isentar desse débito perante a lei divina. Esse caminho escuro, ela vai ter que percorrer. Só que eu posso percorrer esse caminho desesperado, revoltado, sem nenhum ânimo,
Ou eu posso percorrer esse caminho com a luz da fé, com a luz da oração, clareando, me ajudando, me fortalecendo. São duas maneiras de percorrer, mas Deus não vai me isentar. Aí Emmanuel continua. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos. Mas a oração expressará um bordão de arrimo, um cajado para você segurar. Então, os sofrimentos regenerativos não serão afastados. Mas nós podemos receber um bordão, um cajado, para a gente se apoiar, para a gente não cair. Não será privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, a prece comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove a energia em favor da própria cura. Então, a oração, a presença de Jesus não vai nos isentar das enfermidades que nós mesmos geramos. Não é? E aí Emmanuel conclui assim: ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, olha isso, labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência a que te induzas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Busca a prece igual você busca a água, igual você busca comida todo dia. Mesmo que você esteja numa profunda tempestade, na dor, a prece será o divino consolo. Na perturbação, ela constituirá uma bússola. Bússola. Porque na tempestade, a única coisa que você não pode fazer é perder o rumo. É perder o rumo. É perder sua bússola. E a prece te ajuda. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no tempo e no espaço. A permanência na terra é uma simples viagem. Porque todos estão acompanhando aqui, todos nós temos o bilhete da vinda e temos o bilhete da volta. Todos nós vamos voltar. O que são 70, 80, 90, 100 anos? Isso passa voando. Voando. Nós não podemos esquecer, isso aqui é uma viagem breve. Estar encarnado é uma viagem breve. Tudo que nós estamos vivendo aqui na encarnação é provisório. Tudo, até o seu corpo físico. Tudo é provisório. Então por que encarar como se fosse definitivo? E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. E foi o que aconteceu. Jesus dormiu no barco por quê? Porque os discípulos precisavam ser fortes. Jesus não pode enfrentar a tempestade. Jesus não pode viver as minhas expiações, as suas. Não é ele que vai passar pelas provas que nós temos que passar. Ele fica do lado observando. E aí o que aconteceu? Os discípulos se aproximaram dele e o acordaram. Senhor, salva!
Nós estamos morrendo, estamos perecendo. Que é o que está acontecendo. Está acontecendo. Quer dizer, desesperaram. Desesperaram. Aí Jesus levanta e diz para eles: olha a firmeza de Jesus. Eu vou ler aqui. Olha isso. Eu vou ler porque é o texto grego. Ti deiloi este. Por que sois covardes? Essa expressão. Eu não sei se foi Mateus que escreveu assim, mas porque Jesus tinha umas expressões duras. Tinha umas expressões duras. Ele levantou e falou assim: por que vocês são covardes? E ainda diz assim: oligopistoi. Crentes pequeninos, porque pistoi é o que crê, aquele que tem fé. E oligo é pequeno. Então, é como se fosse assim: pessoas de fé pequena. Por que vocês são covardes? Pequeninos da fé. Olha que chamada de atenção. Puxou a orelha com amor. Mas Jesus não é só energia. Jesus não é só disciplinador. Jesus não é só aquele que diz a verdade. Jesus também é misericórdia. Então, depois de dar um puxão de orelha, a minha orelha está doendo até agora. Porque sois covardes, pequeninos da fé. E aí, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e houve uma grande calmaria. E as pessoas se maravilharam, dizendo: qual a natureza desse ser, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Qual que é a natureza desse ser? Nós sabemos. É um Cristo planetário. É um co-criador em plano maior. Então, aqui uma mensagem bonita, porque tem energia, mas tem misericórdia. Ele chamou atenção, mas acalmou a tempestade. Mas chamando atenção no sentido de que a tempestade é para nos fortalecer. As dificuldades que nós passamos na vida corporal é para nos tornar espíritos fortes. Fortes na fé, fortes na coragem, fortes na resistência, fortes na esperança. É para isso. É para isso. Aqueles que fraquejam, aqueles que desesperam, ele vem e socorre. Ele socorre com a sua misericórdia de infinitos modos. De infinitos modos. Então, uma grande lição era o que eu queria compartilhar com toda essa energia, com toda essa convicção, é de que nós não entramos nesse barco primeiro, não. Quem entrou nesse barco chamado Terra, quem está conduzindo as milhares de encarnações nossas é o Cristo. Essa encarnação que nós estamos vivendo agora não é nem a primeira e nem a última. Não é nem a primeira e nem a última. Ele está adiante. Ele está conduzindo. Ele pode. Ele, o Cristo, pode, na hora que ele quiser, acalmar todas as tempestades da nossa vida. Mas se ele fizer isso, como nós vamos aprender? Como nós vamos evoluir? Como nós vamos fortalecer o nosso espírito? Se ele acalmar todas as tempestades. Então é o seguinte.
O bebê recebe mamadeira, dorme no bercinho, dorme 8 horas por dia, fica na fralda, recebe todo o cuidado. Mas você não pode tratar um adulto de 21 anos como se fosse um bebê. Então chega um momento na evolução espiritual que os amigos espirituais precisam nos tratar como adultos. Adultos do espírito. Adultos que precisam adquirir fortaleza. Fortaleza. Então a prece, a conexão com o alto, ela não tem o propósito de afastar tempestades. Ela tem o propósito de acender uma luz tão forte que nós possamos manter o rumo, não perder a direção da nossa vida e que nós possamos nos sentir fortes, porque afinal de contas, Jesus sempre esteve no barco. Não importa a provação e a expiação que você está passando agora, ao seu lado está o Cristo e os seus emissários. Porque Ele vela por nós. Ele vela por nós. Se com o WhatsApp você consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo, se nós estamos usando aqui uma plataforma StreamYard e pessoas do mundo inteiro estão nos ouvindo agora, estão participando, que dirá o Cristo com o seu pensamento? Com o pensamento dele, ele acompanha todos os encarnados do planeta. Todos os encarnados, não, todos os espíritos que evoluem no planeta. Claro! Ele está nos acompanhando diretamente. Diretamente. Nós nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos nesse barco. Nunca. Mas não podemos esperar que o mestre vá fazer aquilo que nos compete. Porque se o professor pegar a prova e resolver a prova para o aluno não aprende nunca. Nunca. Tem um momento do ensinamento, mas tem um momento que o aluno tem que demonstrar o seu aproveitamento fazendo a prova que lhe compete. Eram essas palavras singelas, emocionadas, que a gente queria compartilhar com todos, lembrando aí o aniversário do nosso Allan Kardec, esse missionário cujo trabalho nos deu a condição de entender as realidades do Espírito. Nós temos que pensar Jesus como um guia e modelo. Então não é só o bom humor. Jesus tem todas as virtudes num grau superlativo. Então ele tem a fé num grau superlativo. Ele tem a esperança num grau superlativo. Ele tem a alegria num grau superlativo. Mas ele tem também a vigilância num grau superlativo. Então, quando a gente olha para ele, essas virtudes, coragem, humildade, alegria, bom humor, esperança, fé, estão num grau extraordinário. Mas, com certeza, a gente precisa... o que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do ponto de vista. Olhar para a encarnação de um ponto de vista espiritual. Né? Isso vai nos ajudar a rir de algumas coisas que são pequenas, que são provisórias, que são temporárias, que às vezes a gente se chateia tanto, e quando você olha da perspectiva espiritual, a gente consegue colocar aquilo no devido lugar, no devido tamanho. É claro que às vezes não dá para rir de certas experiências, porque elas são muito dolorosas, elas são muito desafiadoras, mas nessas horas não é o bom humor, não é a alegria que vai fazer o trabalho, nessas horas é a fé, a esperança, a perseverança, o amor que vai nos conduzir para que a gente possa atravessar
essas turbulências tão difíceis da vida. Está lá a caminho da luz, na direção de todos os fenômenos da vida de nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, da qual Jesus é um dos membros. Então, o sistema é dirigido por uma Assembleia de Cristos. E cada orbe, naturalmente, possui o seu governador, o seu coordenador. Como é esse processo de escolha, eu não sei. Isso aí. E duvido de algum encarnado que saiba. Porque isso aí é questão da vida dos Cristos, né? A gente não tem. Mas basta a gente pensar assim. Quando Jesus encarnou, quem ficou governando o orbe? Quem assumiu o seu lugar? Então, esses são processos que nós não sabemos. E eu vou dizer uma coisa. São processos que... o que isso vai afetar a nossa evolução aqui, né? O importante entender é que existe uma Assembleia de Cristos. Essa Assembleia dirige o sistema solar e o designado para governar a Terra é Jesus. E, naturalmente, cada orbe tem um membro dessa Assembleia diretamente designado para coordenar aquele orbe. Agora, como é que é o processo? Se há rodízio, se não há, se tem um, se tem dois, isso nós não sabemos. Aí é demais para a gente. Acho que o Cristo deixou aqui, porque a gente percebe que do momento que ele foi acordado, a solução dele foi dupla. Então, ele esclareceu e depois ele consolou. Então, consolo e esclarecimento. Eu acho que é isso que nos compete. A pessoa chega, se ela chega desesperada, em pânico, completamente desalinhada emocionalmente, a gente consola primeiro. Consola, dá o passe, pega uma orientação espiritual, encaminha ela para toda a rede de assistência que a Casa Espírita tem. Agora, os grupos não podendo, tem outros meios, o telefonema, a mensagem, os meios que estão de consolação. Uma vez consolado, esclarecimento. Se a pessoa chega desorientada, esclarecimento primeiro. Esclarecemos, depois consolamos. Porque a doutrina espírita tem esses dois elementos. Ela tem elemento para esclarecer e ela tem elemento para consolar. Então a gente é lindo porque há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo O Cristo Consolador. E lá os Espíritos deixam claro que estão ao nosso lado, estão ao lado a lado, acompanhando, nos monitorando. Então tem uma ação ativa de acompanhamento, de consolo, de tutoria. Mas também é preciso que a gente mude a nossa mente. É preciso que eu compreenda que eu sou um espírito imortal, que essa vida não é a única, que a vida, que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa. Então, também a pessoa precisa mudar a mentalidade dela. Precisa mudar a mentalidade. Então, eu acho que é nessa linha de consolar e esclarecer. Se a pessoa chegou desesperada, primeiro a consolação. Se ela chegou desorientada, primeiro o esclarecimento. Mas sempre dar os dois. A advertência de Jesus, né? Ele chama a atenção dos discípulos dizendo isso, porque fé é confiança. Fé não é acreditar. Fé é confiar. Então eu gosto de, só para a gente entender a diferença, tem uma historinha que é linda. Uma criancinha de 7 anos de idade está na primeira poltrona do avião. E aí vem uma senhora e senta ao lado dela, da criancinha de 7 anos. O avião decola, depois de meia hora voando, eles pegam uma turbulência, esse avião começa a tremer e dá umas quedas, e a senhora fica gelada, a mão dela fica fria, ela começa a tremer. Quando ela olha para a criancinha que está do lado dela, de 7 aninhos, a criança está tranquila.
tranquila. Está lá com um tablet na mão, jogando, e ela num desespero, a senhora desesperada, quase querendo levantar da poltrona, e a criança tranquila, ela fala: minha filha, você não tem medo? Ela fala: não, estou tranquilo. Falo, mas por que você está tão tranquila? Ela fala assim: porque meu pai é o piloto. Então, confiança. Era a filha do comandante, era a filha do piloto. É lindo isso. A criancinha fala: meu pai está lá, ele está pilotando esse avião, eu não estou preocupado, né? É isso. Confiar, a fé, que é fides, é confiar, é isso. Quem está pilotando a aeronave é nosso pai. Não é um estranho. É o nosso pai. É o Criador. É o Criador. E se ele decidir que nós vamos desencarnar, se ele decidir que nós vamos sair da vida corporal para ir para o mundo espiritual, é porque é o melhor. Com certeza. É porque essa providência é o melhor. Se não foi causado por nós, se não foi causado pela nossa imprudência, pela nossa irreflexão, se foi um processo natural, que não contou, né? Não foi algo que a gente provocou, né? Não estou falando aqui disso. Confiar. Quem está direcionando os processos é o nosso Pai. Isso é fé. Foi isso que Jesus quis dizer. Né? Vocês não confiam? Eu estou dentro do barco. Eu estou dentro do barco. Duas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro o mundo está no auge de uma transição planetária. Então, nós imaginarmos que a pátria do Evangelho seria uma ilha paradisíaca em meio à tempestade do mundo, não é justo. Então, a pátria do Evangelho está mergulhada nas tempestades, no caos que o planeta Terra está mergulhado. Porque o planeta Terra está mergulhado em uma grande tempestade. Tempestade, inclusive, que foi predita pelo próprio Cristo. Nós vamos lá no capítulo 25 de Mateus, sermão profético, ele delineou todos esses quadros. E a Terra inteira está vivendo isso. Então, o que significa isso? Espíritos perturbados que estavam em regiões inferiores do mundo espiritual reencarnaram em massa, provocando uma mudança completa no panorama do mundo físico, porque eles vêm com hábitos, com vícios, eles vêm com ideias, com comportamentos completamente desequilibrados. Então, isso é transição planetária. Agora, nós precisamos lembrar o seguinte: quando a gente fala pátria do Evangelho, a gente não pode confundir pátria do Evangelho com Caribe, com ilha paradisíaca. Porque se a gente lê a história do Evangelho, Jesus foi crucificado. Então, o Brasil é pátria do Evangelho pela luz espiritual de que ele é portador, pela responsabilidade religiosa e espiritual de que ele está incumbido. Mas isso não isenta o Brasil das suas expiações. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos lá ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e nós vemos lá que no dia em que chegam navios de escravos africanos aqui no Brasil, Ismael começa a chorar. E ele procura Jesus. Por quê? Porque isso foi um débito coletivo do Brasil. E hoje nós estamos resgatando com muitas lágrimas a escravidão dos nossos irmãos e irmãs africanas. Esse foi um débito terrível do Brasil, que ele está resgatando. Então,
a escravidão, o que ele fez, o que nós fizemos com os índios, o que nós fizemos com a natureza. Né? Tudo isso foi gerando uma quantidade de débitos e, pelo fato do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, ele não está isento da lei divina. Ele não está isento de resgatar seus débitos. E outra coisa que nós temos que compreender. O Brasil é um local que recebe espíritos caídos de outras nações. Nós temos um vídeo que está no YouTube, do próprio Chico dizendo que milhões de espíritos franceses encarnaram no Brasil. A sua grande maioria está no movimento espírita. Espíritos que se comprometeram durante a Revolução Francesa. Espíritos franceses estão encarnados aqui. O Chico até diz assim, que Emmanuel falava para ele, que embora na certidão de nascimento tivesse lá a nacionalidade brasileira, psicologicamente eles eram franceses. Então o Brasil também tem essa característica de ser um local de acolhimento. Então aqui nós temos espíritos de outras nações que caíram espetacularmente ao longo da história. Noite de São Bartolomeu, Inquisição, Revolução Francesa, queima as bruxas, perseguições, e vem para cá resgatar. Esses espíritos, quando encarnam aqui, vão fazer o quê? Vão ser isentados das suas expiações? Não, claro que não. Então o Brasil é palco de resgates. É também palco de expiações. Precisamos compreender isso. Né? Porque senão a gente fica imaginando uma ilha de ventura, um paraíso em meio a um mar de dor. Não é isso. Isso não é evangelho. Né? Bom, aí eu vou chamar a atenção para o esclarecimento que está lá no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, ele descreve a Segunda Guerra Mundial da perspectiva dos espíritos. E lá, pois procura lá no livro Nosso Lar, lá está dito o seguinte, que os espíritos superiores já previam que a humanidade estava caminhando para aquele precipício. Mas nós temos que entender uma coisa. Livre-arbítrio é uma lei divina. É uma lei divina. Deus não permite interferência no livre-arbítrio. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender. É por isso que nós temos suicidas, é por isso que nós temos assassinos, é por isso que nós temos pessoas entregues a vícios. Por quê? Porque livre-arbítrio é sagrado. Nenhum espírito está autorizado a interferir no livre-arbítrio do outro. Nós precisamos compreender isso. E lá no livro Nosso Lar, mostra o gigantesco trabalho dos espíritos durante a Segunda Guerra Mundial. É um trabalho avassalador que eles tiveram. Muito trabalho. Isso é ajudar. Isso é ajudar. Então nós precisamos entender que existe uma linha que é: os benfeitores auxiliam, eles inspiram, eles agem, eles ajudam, eles atendem, mas eles não podem decidir por nós. Não podem. Esse é um princípio da própria justiça, né, Haroldo? Da própria justiça. Porque senão, se um espírito benfeitor decide por mim, se eu cometo, se a decisão for errada, quem que vai resgatar? Quem decidiu. Não, então, a cada um segundo as suas obras.
lição dessa passagem é: você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Nunca. O que aconteceu é que às vezes você não percebe a presença. Porque às vezes nós estamos tão mergulhados na revolta, às vezes nós estamos tão mergulhados na rebeldia, às vezes nós estamos tão mergulhados na teimosia, às vezes nós estamos tão mergulhados na tristeza, às vezes nós estamos tão mergulhados no desespero que a gente não percebe a presença espiritual ao nosso lado. Não há ninguém sozinho. Há encarnados mais ou menos sensíveis. E isso é uma decisão. Mas sozinho não tem ninguém. Então a lição dessa passagem é: nunca Jesus saiu do barco. Ele entrou primeiro. Nunca saiu do barco. Então, se a gente pensa isso, isso dá um conforto. Porque eu olho aqui agora e falo: eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Então deixa eu ficar tranquilo, deixa eu colocar a cabeça no lugar, para eu tomar boas decisões e confiar que eu estou amparado. É claro, eles não vão me isentar das minhas expiações e das minhas provas, mas eles vão me sustentar, eles vão me inspirar, eles vão me fortalecer. Eu acho que essa é a grande lição dessa passagem. Essas são questões, eu digo assim, existem questões, vamos imaginar uma instituição pública. Existem questões que é só do gabinete da presidência. Imagina uma empresa, existem questões que é só a diretoria que cuida daquilo. Então, existem questões da terra que é só os cristos que sabem e só eles que decidem. A gente não tem acesso a isso. Nós não temos acesso. Uma coisa nós sabemos: se for necessário, eles vão providenciar. Porque jamais a terra ficará, Deus dará. Por quê? Porque Jesus é muito firme com as suas palavras. Jesus não fala à toa. E ele disse assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Olha o que ele disse. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então ele não está brincando. Para falar um negócio desse, ele não está brincando. Ele vai fazer tudo o que for necessário. O que ele fará, nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? Agora, penso que nós já temos revelação demais, né? Já tem muito. Está faltando assimilação e prática. Não sei se nós estamos precisando de mais revelação. Nós estamos precisando de mais testemunho, de mais exemplo, de mais vivência. Coração implica mudança de hábito, mudança de comportamento. Então você adquirir ideia é fácil, não é tão difícil. É mais fácil. Mudar comportamento é que é difícil. Mudar padrão de sentimento é muito difícil. Então, isso demanda tempo. E é natural. E evolução é isso. Evolução espiritual não se dá em 100 anos. Não é assim que é a evolução espiritual. Né? Evolução espiritual se dá ao longo dos milênios. No curso dos milênios. Não tem mágica na evolução. Né? Ninguém não passa de mágica em 50 anos, sai de espírito imperfeito para espírito puro. Isso não existe, isso é mágica. O processo de evolução é um processo milenar, de
centenas e centenas de encarnações. É um processo demorado. Na verdade, né, Marcelina, a gente sabe muito pouco. Porque o Kardec, no Livro dos Espíritos, essa questão está lá. Se haveria espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza. E eles dizem que sim, não é? E são, inclusive, espíritos mais materializados, né? São seres mais materializados, porque por isso essa ligação, né, com os fenômenos materiais. E que naturalmente eles estão sob o comando de inteligências superiores. Mas nós sabemos muito pouco disso. Muito pouco. Muito pouco. E tem que tomar cuidado com as literaturas que são meio fantasiosas, né? Porque senão, dependendo da literatura, a gente começa a acreditar em duende, conto de fada, e fica perigoso. Fica muito místico, né? É um processo natural, ordenado. A gente tem um exemplo, está lá no livro Nosso Lar, quando a enfermeira Narcisa, ela desce até a casa de André Luiz. André Luiz está numa imensa dificuldade para aceitar que a ex-mulher, a mulher dele, né, já estava casada novamente, o atual marido dela estava lá doente, e aí a Narcisa chama uma dessas entidades lá, e essa entidade traz um elemento da natureza, e Narcisa usa para curar esse esposo daquela que fora mulher de André Luiz. E é uma referência breve e não entra muito em detalhe, né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte: tem muita coisa para a gente aprender. Muita coisa. O mundo espiritual é uma ciência gigantesca. Nós estamos ainda dando os primeiros passos, né? Os primeiros passos. Mas uma coisa é certa: o que é mais importante, os Espíritos disseram, o que é mais importante para nós agora. O que é importante a gente saber agora para a gente evoluir. E essas informações eles nos deram. Mas há ainda um oceano de coisas para a gente aprender, para a gente pesquisar. Esse tema é uma dessas matérias que nós temos muito que aprender ainda. Não foi em vão que os Espíritos chamaram a doutrina espírita de o Consolador Prometido. Jesus não prometeria um Consolador se não viessem desafios, dificuldades. Você não promete consolação para alguém que vai para uma festa onde só tem alegria. Então, quando Cristo prometeu um outro Consolador, quando os Espíritos disseram a Kardec que a doutrina espírita era o Consolador prometido, é porque eles estavam prevendo esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, na doutrina espírita, estão todos os recursos da consolação. Então, eu vou dizer bem simples, de uma maneira bem singela. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca debaixo do seu braço e anda com ele. Lê ele 100 vezes, de trás para frente. O Evangelho segundo o Espiritismo, anda com ele debaixo do braço. Os elementos de consolação estão ali naquela obra. Tanto que lá tem um capítulo, O Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Lá tem o item, Causas das Aflições. Então, anda com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Leia a todo momento. Bateu um desespero, bateu um pânico. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa boia. Esse é o nosso bote salva-vidas. Os elementos para nos preservar a integridade psíquica estão lá nessa obra. Estão lá. É tanto que essa obra termina. Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo termina? Com um caderno de orações. Por quê? Porque eles já sabiam que nós íamos passar por aflições.
Os Espíritos sabiam que nós íamos passar por essas gigantescas aflições. Nos deram até um caderninho de orações. Não é brincadeira. Não é, é sério. É muito sério.